Olá, amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 16 da NET, 19 da ABTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui no plenário do Legislativo o vereador Jefferson Forrest do PT. Um prazer tê-lo conosco, vereador, no programa de hoje. Obrigado, Marcão. O prazer é meu, mais uma vez, falar com os nossos telespectadores da TV Legislativa. Além de parlamentar aqui, de atuar como vereador aqui da cidade de Blumenau, o vereador Jefferson Forrest tem uma missão aqui na Câmara de Vereadores, que é presidir a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, uma das principais comissões aqui do Legislativo. Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho, mesmo porque a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, seus membros, estão se debruçando agora no orçamento para 2014, um orçamento estimado aí em 2 bilhões de reais. Qual é a avaliação que o senhor está fazendo da peça orçamentária que vocês estão analisando? Então, Marcão, a Comissão de Constituição e Justiça ela é a comissão mais importante da Casa. Nela os projetos podem ser terminativos, acabarem ali, sem sequer vir a plenário, podem ser barrados ali. A Comissão de Constituição e Justiça assumiu várias tarefas, encaminhamentos de audiências públicas, audiência pública que tratou dos condomínios Minha Casa Minha Vida, coube à Comissão de Constituição e Justiça dar os encaminhamentos da audiência pública, reunir a Caixa Econômica, todos os responsáveis, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, enfim. Coube essa responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça. Também coube à Comissão de Constituição e Justiça dar encaminhamento para o projeto de lei que tratava, para o projeto de lei não, para a lei do Código Florestal Brasileiro, que determina os 30 metros para as construções. Nós tratamos essa questão, fomos a Brasília, vamos sugerir uma medida provisória à Presidência da República. Também coube à Comissão de Constituição e Justiça, dentre tantas questões, debater o desfile da Oktoberfest. Entramos no entendimento entre os grupos e o Executivo Municipal. Enfim, várias questões, a Comissão de Constituição e Justiça acabou assumindo essa responsabilidade na Casa também, além de agora debater a peça orçamentária, que é a lei orçamentária, quase 2 bilhões de reais, que o nosso município vai administrar no ano que vem, com obras e serviços para tentar atender as demandas da nossa população. Considero a Comissão de Constituição e Justiça hoje altamente qualificada e preparada para dar conta das demandas do nosso Legislativo. Vereador, a peça orçamentária, algo em torno aí de uma previsão de 2 bilhões de reais para o ano que vem, é isso? Sim, são recursos elevados. Se nós pegarmos os últimos 12 anos de governo municipal e analisarmos o orçamento do município, vamos perceber que a receita corrente líquida ela triplicou, que o fundo de participação dos municípios praticamente triplicou, que a arrecadação do município ela triplicou. Então, se em 1996 o orçamento do município era em torno de 700 milhões de reais, agora são 2 bilhões de reais. A cidade cresceu, se desenvolveu, e economicamente também acompanhou o ritmo do nosso país, e hoje o orçamento está previsto para 2 bilhões de reais. É um bom número, vereador? É razoavelmente um número elevado, se não me falha a memória aqui, é o terceiro orçamento do Estado de Santa Catarina, um orçamento que leva em conta a diversidade que é a nossa cidade, a própria arrecadação, as empresas, as indústrias que aqui estão constituídas. Eu acredito que é um orçamento razoável para dar conta do tamanho de uma cidade do porte que é a cidade de Blumenau. Se bem administrado, dá para fazer com que a cidade evolua? Não tenho dúvida, porque além disso ainda os programas de transferência de recurso a fundo perdido, que estão previstos no PAC 2, que estão vindo para a nossa cidade, os programas de transferência de recurso para a área da saúde, da educação, que são recursos federais, os programas do governo do Estado de Santa Catarina, o Pacto por Santa Catarina, que está também aportando recursos para a cidade, os convênios com o Badesc e com o BID. Eu não tenho dúvida que Blumenau vai receber, nesses próximos 4 anos, o maior volume de recursos de toda a sua história, visto que a Ponte do Centro já tem recurso, o prolongamento da Humberto de Campos já tem recurso, os 2 terminais da Água Verde e da Itopava, os recursos também estão previstos nos 119 milhões do BID. Então eu não tenho dúvida que recurso, a previsão é que não falte para atender as demandas da nossa cidade. O que falta então, vereador? Acredito que falta uma boa administração, um bom planejamento, e principalmente cumprir a legislação.
Hoje, para desenvolver qualquer obra no município, né, são necessárias todas as licenças ambientais, toda uma legislação que muitas vezes ela acaba amarrando, mas ela também prevê que não venha acontecer problemas futuros, né, de planejamento e desenvolvimento da cidade. Considero a legislação rígida, mas uma legislação necessária. Vereador, o senhor, num de seus pronunciamentos na tribuna, o senhor disse que Blumenau tem que eleger aí a prevenção de catástrofes como prioridade. O que está faltando para Blumenau neste sentido? Marcão, o hábito da cidade é as águas do rio Itajaí baixarem e se esquecerem que a cidade sofre esse problema. Né? Mesmo após 2008, isso é constante. Parece que baixou a água, ninguém mais lembra que a nossa cidade sofre desse problema grave que são. Eu levantei as pesquisas qualitativas que pautaram as eleições dos 3 candidatos do ano passado e nenhum dos candidatos apresentou, né, como prioridade a prevenção das cheias que atinge o município agora numa constância de 2 em 2 anos. Por que isso acontece? Porque a população também não está pautando isso. As pesquisas qualitativas indicam o que a população pensa. Então a população elege a saúde, a educação, a segurança pública como prioridade, até a iluminação pública na frente da prevenção de catástrofes. Então, naturalmente, né, se a população não pressiona, se a população não exige, o administrador público tende a não estabelecer a prevenção como prioridade. Então eu considero que é o momento da população parar e pensar muito a cidade e desenvolver a cidade para que os impactos das cheias do rio Itajaí não venham a causar os estragos que vem causando nos últimos tempos. No seu ponto de vista, conhecendo a cidade, vivendo os problemas pontuais que a gente vive nesses momentos de catástrofes, o que é necessário a administração ou as administrações públicas realizarem? Marcão, muitos projetos foram desenvolvidos, né, os enroncamentos, né, as dragagens dos ribeirões, muita coisa se pensou. As barragens no Alto Vale todas as barragens do Alto Vale, nós temos um problema que é grave, porque as chuvas do Alto Vale demoram para chegar na nossa cidade em torno de 6 horas, e para sair daqui e chegar até o mar em Navegantes, Itajaí, demora em torno de 24 a 30 horas. Então acredito que todos esses projetos têm que ser tirados da gaveta, os diques todos, né? O dique do Vorster, por exemplo, é mantido muitas vezes pela própria comunidade, porque o poder público acaba não dando importância. O dique da Fortaleza é uma novela, porque já veio recurso 2 vezes para concluir, e ele não foi concluído até agora. Então acredito que falta também muita pressão da comunidade e tirar todos esses projetos, além de fazer uma análise mais profunda e técnica, né, que eu acredito que é o fundamental, né, trazer técnicos para a nossa cidade que estudem, né, hidrologicamente a nossa cidade, todo o mapa hidrológico dela, que é muito complexo. A nossa cidade é cortada por ribeirões, né, e pelo rio Itajaí, e isso acaba dificultando muito. A partir do momento que desenvolver isso, né, agora com o problema mais grave que nós temos enfrentado também, né, que são os deslizamentos, uma questão geológica bem apurada, uma movimentação da cidade para a região norte, né, retirar, né, a ocupação nas regiões mais propícias às catástrofes e às cheias, acredito que no futuro a nossa cidade vai amenizar bastante o impacto da cheia do rio Itajaí. No seu pronunciamento na tribuna, o senhor chamava a atenção do poder público para que o poder público eleja a prioridade dessas enchentes aqui na cidade de Blumenau, a prevenção como prioridade, mas chamava também a atenção da própria população nesse sentido. Exatamente, Marcão. Porque se a população não pauta, se a população faz como o poder público, o poder público já pressionando, o poder público já tem dificuldade em atender e resolver os problemas. Sem pressionar, aí é que não vai atender mesmo. Então, se a população não encarnar o espírito da prevenção das cheias, cobrar constantemente, né, montar um conselho, né, que analise constantemente esse problema e que leve essa demanda, inclusive para o cadastramento de todos os programas disponíveis, para as verbas disponíveis, para poder fazer obras de prevenção de cheia, sem dúvida alguma nós vamos sempre sofrer com essa situação. Prova disso é que o PEI 5 há 15 anos estão aguardando... 15 anos o dique da Fortaleza com esse problema. 15 anos.
Está lá. E, inclusive, na última cheia, se ele não fosse limpado na sexta-feira, né, o impacto seria maior ainda. Estava lá abandonado. Tá certo. Vereador, vou falar um pouquinho de um projeto seu que está tramitando aqui no Poder Legislativo, projeto de lei de sua autoria que institui aí o Dia Municipal da Conscientização do Autismo. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre este seu projeto que está tramitando ainda nas comissões. Marcão, o projeto ele nos motiva, porque a gente conhece muita gente, né? Muitos pais que têm filhos autistas, né? Eu tenho parente, tenho sobrinho autista, então essa questão toda, né? Em Blumenau tem uma entidade que é a AMA Blumenau, a Associação dos Amigos dos Autistas de Blumenau, né? Que foi fundada recentemente. Então tudo isso nos comove, porque os autistas são pessoas extraordinárias, né? E atinge um número, né, bastante elevado da nossa população. Né? Alguns têm um cérebro fantástico e capaz de desenvolver questões importantes, né, para a vida e para a sociedade. Então o dia ele vem com o objetivo, né, de construir esse pensamento na população, né, para se preparar, né, se conscientizar cada vez mais para os autistas ter uma vida, né, mais independente, mais sociável em toda a nossa cidade. O senhor está otimista com a aprovação desse projeto? Não tenho dúvida, acho que vai ser aprovado, acho que é um passo importante, é um passo importante. Nós queremos também trazer, né, a AMA aqui, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, para que faça um pronunciamento, para que venha até o poder público, né, venha até o nosso parlamento e o nosso parlamento também respire um pouco do pensamento que o nosso povo nos exige e nos cobra. Para que o Executivo Municipal conceda um incentivo fiscal para uma empresa, basta um decreto do prefeito. Exatamente. O senhor apresentou um projeto de lei que quer dividir um pouco essa responsabilidade, que não seja só do prefeito essa responsabilidade, que passe também pela quiescência dos parlamentares. Eu quero falar sobre esse seu projeto no próximo bloco, pode ser? Ótimo, pode. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Jefferson Forest do PT. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os parlamentares blumenauenses. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos conversando hoje com o vereador Jefferson Forest, do PT. Vereador, antes de entrarmos no assunto do seu projeto de lei, que fala aí sobre incentivos fiscais, hoje nós temos três parlamentares aqui, três colegas aqui no parlamento que tiveram aí seus mandatos cassados, lógico, mas eles continuam aqui no parlamento, atuando aqui no parlamento. Qual é o seu ponto de vista com relação à atuação desses parlamentares e a todo esse processo? Marcão, muita gente pode perguntar, Jefferson, o Fábio Fiedler é meu adversário na política há mais de 10 anos, você comemorou, vibrou com isso aí? Eu vou ser bem sincero, não. No fundo, eu senti que isso é um ataque a toda a nossa instituição. A nossa instituição, né, Câmara de Vereadores, sai fragilizada desse processo. Né, e eu não posso cultivar na militância política, né, raiva, ódio, muito pelo contrário. Né, na política, se você absorver ou pautar esses sentimentos, não vai conseguir sobreviver a ela. Eu acho que os vereadores foram cassados, as provas eram contundentes, eram robustas, eram provas que a cidade toda tomou conhecimento pelas gravações do tapete negro. Eu estranho, né, que o candidato a prefeito tenha passado ileso desse processo, visto que era o beneficiário direto de todas as escutas e de toda a captação ilegal de votos que o tribunal pautou. Eu acho que agora aguardamos o acórdão. Assim que o acórdão for publicado, a decisão do tribunal, a Câmara de Vereadores deve solicitar o afastamento imediato dos 3 vereadores cassados. Mas ainda reafirmo, eu lamento,
né, que a nossa Câmara tenha que passar por essa situação toda. Tá certo. Retomando agora os questionamentos aí em relação aos projetos de lei do parlamentar aqui na Câmara de Vereadores, o projeto de lei que o senhor apresentou aí sobre incentivos fiscais, né, a empresas. Hoje, esses incentivos eles podem ocorrer através de um decreto do prefeito, né, no caso do prefeito Napoleão Bernardes. O senhor quer trazer essa responsabilidade também, dividir essa responsabilidade também com o Poder Legislativo, ou seja, que esse decreto, que essa vontade, que esse projeto também passe aqui pela Câmara de Vereadores. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa sua ideia, essa sua proposição. Então, Marcão, as isenções tributárias, os incentivos econômicos e fiscais, previstos na Lei Orgânica e regulamentado pela Lei 179, Lei Municipal, né, dá ao prefeito a prerrogativa, né, depois de passar pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, a prerrogativa de decretar isenções tributárias. Decreta isenção de IPTU, isenção de ISS-QN, isenção dos demais impostos municipais por 5 anos. Por que é importante trazer para o nosso parlamento? Primeiro, é para a sociedade tomar conhecimento, porque aqui, né, as decisões são muito mais transparentes. Né? E segundo, é para não beneficiar única e exclusivamente os amigos do rei, né? Os amigos do executivo, os grandes empresários, né, que muitas vezes, inclusive, ajudaram a financiar as campanhas dos prefeitos, que são os beneficiários. O que nós temos vistos nesses decretos são decretos que beneficiam grandes empresários e os pequenos e médios empresários que batalham para respirar, né, visto que as estatísticas nos dizem que é o prazo de 2 anos para uma empresa aberta fechar em Blumenau, uma pequena empresa, acabam não tendo incentivo algum. Muito pelo contrário, acabam tendo uma fiscalização rigorosa, que tem que ser cumprida, a legislação, e acabam esbarrando numa burocracia. Então eu considero que trazer esse debate para o parlamento, ele é importante, transformar ele em lei e não mais em decreto, como vem sendo feito. Vereador, e a ideia é que esse projeto de lei tramite aqui na casa e seja aprovado. Exatamente. É um projeto de lei complementar, ele vai tramitar aqui na casa e vai trazer para esse parlamento todo e qualquer debate sobre benefício fiscal, isenção tributária, incentivo econômico para as empresas do município. O senhor acredita que também tira essa responsabilidade, divide essa responsabilidade do prefeito de fazer esse tipo de Exatamente. Isenção? Eu acho que aí pode ser mais justo, né? Pode ser mais justo do que uma caneta, do que um decreto, né, sem debate e sem a cidade tomar conhecimento, né? Uma empresa, uma grande empresa, acaba tendo um benefício fiscal que muitas e muitas vezes são devolvidos, né, em favores para o chefe do executivo. Vereador, o senhor apresentou um projeto, até esse projeto foi aprovado, mas teve aí o veto total por parte do Executivo, mas o senhor já adiantou que vai reapresentá-lo, projeto que determina aí a divulgação de todos os gastos, né, do Poder Executivo Municipal com publicidade aqui na cidade de Blumenau. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse projeto aos telespectadores. Então, o projeto era importante, era um projeto que todas as peças de publicidade, né, deveria constar o valor pago com os recursos municipais, inclusive a famigerada bandeira, né, a famigerada bandeira ia ter que ter lá quanto que ela foi paga, né, aqueles 60 mil reais, né, então todas as peças de publicidade teriam que constar o valor pago, né, que o município pagou. Infelizmente o projeto passou aqui, né, em primeira votação aqui na Câmara, foi a sanção do prefeito, o prefeito vetou, o projeto voltou para cá e o veto foi mantido. Espero o ano que vem poder reapresentar o projeto e a nossa cidade poder analisar muito mais as contas públicas. Digo e refiro mais uma vez, como falei no projeto, a transparência ela é inerente à administração pública, ela é boa para a democracia e também para o próprio administrador público. Num dos últimos pronunciamentos do senhor aqui na tribuna da casa, o senhor acabou aí comemorando a revogação do decreto que impedia aí a vinda ou a atuação de médicos estrangeiros aqui na cidade de Blumenau. Isso é possível e o senhor comemorou aí a possibilidade de Blumenau ser contemplada com o programa Mais Médicos do governo federal. Exatamente, Marcão. Nós tivemos
O problema da saúde toda no país também está na questão dos médicos, né? Então, eu acho que o prefeito, quando fez o decreto, né, ele sucumbiu a interesses corporativos, né? E quando se trata de saúde pública, nós temos que banir qualquer interesse corporativo, né? Nós estamos tratando de vidas, estamos tratando de questões humanas, nós temos que banir os interesses corporativos. Nós fizemos a manifestação na tribuna, o prefeito revogou o decreto, né? Acho que foi uma atitude madura, né? E acho importante que os médicos venham atender a nossa população. Recentemente, pós um feriadão, nós tivemos uma unidade de saúde fechada na Fortaleza, porque 2 médicas apresentaram um atestado médico e naquela terça-feira pós-feriado, a unidade de saúde ficou fechada. Então, eu considero também que os médicos também têm que tocar a mão na consciência, né, e considerar a importância dos médicos estrangeiros atuarem em todo o nosso país e também no município. Vereador Jefferson Fortes, no primeiro semestre, através de um pedido seu, de uma reivindicação sua, foi cancelada a cobrança do ISS do transporte coletivo aqui na cidade de Blumenau. Inclusive, através desse seu pedido, lógico, depois o Executivo tentou se antecipar e tal, mas o primeiro pedido foi o pedido do vereador Jefferson Fortes e eu entendo que é isso que vale, né? Hoje nós temos um transporte coletivo mais barato para a nossa população. Qual é o seu sentimento com relação a isso? Marcão, é interessante tudo isso aí, fazer um resgate, né? Quando nós fizemos a manifestação para que o Executivo isentasse, diminuísse a tarifa baseado na isenção do PIS e COFINS, o Executivo não quis, nós fomos, eu entrei com uma ação no Judiciário, o Judiciário nos garantiu a diminuição da passagem, depois também a questão dessa isenção para poder diminuir ainda mais a tarifa. O nosso sentimento é de dever cumprido, né? Eu considero também que a segunda isenção tributária, a segunda diminuição da tarifa, que foi a isenção do ISS para as empresas e poder diminuir, ela teve também muito ali as digitais do povo que estava nas ruas, né, exigindo, né, mudanças e também contribuiu muito. Sem dúvida alguma, né, a nossa manifestação, né, veio a contribuir, a auxiliar o que o povo naquele momento exigia nas ruas da nossa cidade, onde nós tivemos a maior manifestação de toda a história da cidade de Blumenau, com quase 18 mil pessoas na rua naquele momento. Acho que diminuiu a tarifa, foi um grande avanço, agora temos que continuar exigindo que a qualidade do transporte coletivo melhore cada vez mais. No primeiro dia em que começou a roncar as máquinas, às margens da BR-470, o senhor saiu daqui e foi lá ver, né? As máquinas realmente estavam lá, começou o trabalho, né? O senhor disse lá no local, o senhor iria fiscalizar para e passo, fiscalizar todos os dias, se fosse possível, a duplicação da BR-470. Hoje nós temos as máquinas que estão paradas, né? Mas o senhor disse que vai continuar fiscalizando mesmo assim. Como é que o senhor avalia esse momento que passa Blumenau e a importância dessa duplicação, que para quem está aqui reivindicando é cansativo? Exatamente. Qual é o posicionamento do senhor? Hoje, inclusive, tivemos mais uma vítima hoje pela manhã, né? Mais uma vítima agora pela manhã da 470. Então, Marcão, o que acontece, até estive em Florianópolis conversando, né, com o João José, né, que é o diretor do DENIT, responsável por toda a obra. A obra, ela depende de licenças ambientais para dar continuidade, né? Infelizmente, isso é o que a legislação nos exige, né? A obra, se ela continuasse, né, não tivesse sido interrompida por esses 30 ou 60 dias, que é o período que ela vai estar parada, ela poderia entrar numa contenda judicial baseado na legislação ambiental brasileira e poderia demorar muito mais. Então, acho que o nosso dever é cada vez mais cobrar, né? O diretor do DENIT esteve aqui na semana passada também aqui na nossa Câmara de Vereadores. Nós temos que cobrar cada vez mais para que a obra ande. Ela tem um prazo de 4 anos, daí nós temos que cobrar para que a obra seja concluída nesse prazo. É um prazo longo, mas infelizmente é a realidade. Considero que a duplicação, a partir do momento que a BR estiver duplicada, né, aí a nossa população vai estar melhor atendida, visto que a BR-470 é importante também, né, visto que é rota para todo o embarque e desembarque do Porto de Itajaí, Porto de Navegantes, né, também é uma obra importante para o desenvolvimento, né, do estado de Santa Catarina e do nosso país. Vereador, antigamente nós tínhamos projetos e não tínhamos dinheiro. Hoje nós temos o dinheiro, mas os projetos não conseguem sair do papel.
o Brasil não tem que passar a limpo algumas legislações para que nós avancemos como um todo? Pois é, Marcão. E vou dizer, e além disso, toda essa legislação amarrando, nós ainda temos recursos públicos desviados. Ainda temos recursos públicos que não chegam no seu destino final. Financiamentos que não chegam no destino final. Né? O maior exemplo, tu posso numerar várias. Né? A ponte do Anel Viário Norte, né? O próprio PI5 Dique da Fortaleza, a própria margem esquerda, né? A própria Arnoldo Hemer, enfim, milhares de vias que o recurso veio, quase 70 vias e não foram lá. Se a legislação não amarrar mais, né, e não obrigar mais o administrador público a seguir uma série de critérios para que esse recurso venha, sem dúvida alguma vai ser pior. Estive semana passada no Ministério do Planejamento, conversando com uma das técnicas do PAC, e lá descobri, né, que se o governo municipal não apresentar uma série de documentos para a continuidade da liberação do recurso, que é fundo perdido para a dragagem do Ribeirão da Velha, o recurso vai ser perdido. Então, acho que isso também exige, né, mais responsabilidade e empenho da administração pública para não perder recurso, né, e apresentar os projetos que a nossa legislação exige para evitar que os recursos acabem num destino que não é o destino viável, o destino determinado, que é a execução de obras. Vereador Jefferson Forrest, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Fala Vereador. Espero que o senhor volte aqui com mais frequência. Bacana, Marcão. Eu que agradeço a ti, agradeço mais uma vez a TV Legislativa por poder conversar com os nossos telespectadores da TV Legislativa. Sucesso. Para nós todos. Conversamos com o vereador Jefferson Forrest do PT. Fala, vereador. Fica por aqui. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Na semana que vem voltaremos conversando com outro parlamentar blumenauense. Até lá!